Olá, eu sou o André Caldeira, sócio fundador e CEO do Grupo Propósito. Sou professor do IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, e estou aqui hoje na função de apresentador e entrevistador do Conversas com Propósito. Um pouquinho do histórico dessa iniciativa, sou um estudioso do tema propósito, ou seja, as vertentes de liderança, cases de empresas, conselhos de administração, famílias empresárias, governança, gestão e ética. E a iniciativa Conversas com Propósito, ela nasceu no início de 2020, logo depois da pandemia. Então, a nossa empresa, assim como tantas outras, teve a ideia de criar uma live para que a gente pudesse se conectar de forma remota com convidados ilustres que pudessem trazer luz, trazer esperança e trazer conexão naquele momento tão difícil que foi a pandemia. E aí, ao final de 2020, as pessoas estavam cansadas desse formato online, nós, inclusive, a gente acabou interrompendo a iniciativa, até por conta do retorno dos eventos presenciais. Viemos fazendo, então, eventos presenciais aqui no Grupo Propósito, mas no final do ano passado eu senti a necessidade de retornar com essa ideia num formato diferente, ou seja, um formato de podcast, disponível então em diversas plataformas, com destaque para o LinkedIn, para o YouTube e para o Spotify, que as pessoas podem também escutar somente o nosso áudio. E a nossa ideia é fazer essa iniciativa com uma frequência quinzenal. Então, a cada 15 dias eu terei um convidado ilustre. Lembrando que essa é uma curadoria pessoal, ou seja, eu, por meio do network que eu tenho, de pessoas que eu admiro, eu faço um convite de acordo com a disponibilidade das pessoas. E a intenção é estabelecer conversas intimistas, que vão além das figuras públicas, das personas públicas, buscando então conhecer e gerar conexão com grandes nomes, grandes cabeças e o seu propósito. Então a gente vai ter CEOs, vai ter conselheiros, membros de empresas familiares, autores, especialistas, pesquisadores. E o formato online foi justamente pensando na possibilidade de poder acessar essas grandes cabeças onde quer que elas estejam. E o convidado de hoje, que marca a reestreia do Conversas com Propósito, é o Alexandre Di Michele. E o Alexandre é uma pessoa muito especial no mercado, no IBGC, mas principalmente como uma referência para mim, uma referência pessoal. Ele é palestrante internacional, consultor, professor, pesquisador e articulista dedicado à governança, à gestão e ética empresarial desde 2000. É doutor e mestre em administração de empresas pela FEA, USP, com pós-doutorados pelas universidades de Louvain, na Bélgica, e Cornell, nos Estados Unidos, e uma temporada na Universidade de Harvard. Ele é autor de importantes livros sobre ética empresarial e governança, tais como Ética Empresarial na Prática, Soluções para a Governança e Gestão do Século XXI, Governança Corporativa no Brasil e no Mundo, que inclusive foi finalista do Prêmio Jabuti. Mais um ponto em comum, Alexandre, porque também tive a oportunidade de ser finalista no Prêmio Jabuti em 2013, com muito trabalho e pouco estresse. E o último livro que eu trago aqui para dar um destaque do Alexandre, que é Governança Corporativa, o Essencial para Líderes. O Alexandre é professor do curso de Conselheiros de Administração do IBGC desde 2005 e foi, inclusive, meu professor quando eu fiz a minha formação em São Paulo há vários anos no IBGC. Ele foi consultor da OCDE, professor da USP durante 10 anos, e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Finanças. Ele tem 48 anos, é casado com a Ângela há 16 anos, e eles têm 2 filhos, o Leonardo, de 6, e a Laura, de 4 anos. E uma curiosidade, o Alexandre é campeão paulista de tênis de mesa. Então, como vocês veem, eu quero trazer a pessoa, indo além da figura pública, né? É, na minha opinião, um dos estudiosos mais disciplinados que eu já conheci. Ele é curador do PLV, Programa de Lideranças Virtuosas, programa que eu estou fazendo, inclusive, pelo 2º ano consecutivo. Fiz em 2023 e fiquei novamente na turma de 24. A gente brinca que são os
os repetentes com gosto, onde a gente tem a oportunidade de interagir e de aprender, de mergulhar em livros, em publicações de autores de livros sensacionais e onde os autores são convidados para interagir e trocar com o corpo de alunos. Esse é o calibre do Alexandre, essa é a descrição talvez pública desse convidado, né? Como eu disse, meu professor no IBGC é um mestre, na minha visão, em conteúdos relevantes sobre propósito, já que aqui estamos na série Conversas com Propósito, e uma fonte de inspiração, uma fonte de referências e acesso a reflexões sobre o papel dos líderes. Então, Alexandre, eu quero, antes de tudo, te saudar, agradecer pelo teu tempo, pela tua disponibilidade e aceite o meu convite. Muito obrigado, André. Eu que agradeço, me sinto, sobretudo, feliz, entusiasmado, honrado de estar aqui com você. É uma enorme alegria, uma enorme honra, né, de fazer parte, digamos, desse primeiro episódio de reestreia do Conversas com Propósito. Desde que você, né, fez o convite, eu fiquei, você sabe, super entusiasmado. Acho que essas conversas são fundamentais, né? E tenho aprendido muito com você também. A admiração é mútua. Em particular, né, nesses 2 anos aí do programa que temos interagido aí todos os meses, e sou testemunha aí, né, da sua humanidade, né, das suas reflexões muito profundas, que tanto tem encantado todas as pessoas aí do nosso grupo. Acho que estamos aprendendo juntos aí nessa jornada. Então venho realmente com muita alegria para cá e estou à sua disposição. Vamos conversar sobre a vida. Eu vou começar, meu caro, no seu livro Governança Corporativa, o Essencial para Líderes, você traz um bloco super interessante sobre causas de escândalos de governança corporativa. E aí tem um bloco ali onde você traz os chamados fatores internos das empresas, e eu fiz uma seleção minha, não estão todos os fatores que você elencou, mas para a gente começar com um tema atual. Você elencou cultura de ganância e arrogância, falta de atitude e comprometimento ético do topo, governança como ferramenta de marketing, né? Então, o que seria o governance washing, demonstrações financeiras inflacionadas e sistemas de remuneração inadequados. Eu queria um pouco dos seus comentários, até porque eu li bastante, né, na sua participação na mídia, seus artigos, mas eu queria que você comentasse que, com base nesses itens, qual é a sua visão sobre o escândalo das lojas americanas? Sim, excelente. Acho que já começamos com um tema, digamos assim, muito apimentado, né, e muito atual, certamente, porque quando há um escândalo como esse, as pessoas tendem a olhar na causa sempre aparente, imediata, e no caso, obviamente, da inflação dos números da companhia, enfim, né, basicamente de uma fraude chamada de contábil, né? Mas, na verdade, a contabilidade é apenas consequência das decisões que são tomadas ali por pessoas. E, portanto, o que a gente tem são fraudes de gestão, né, no final das contas, de pessoas. E, de uma forma mais ampliada ainda, essas pessoas operam em função da cultura que se é estabelecida num determinado ambiente. Então, do ponto de vista mais profundo, a gente tem sempre uma fraude cultural, né, no sentido de que cria-se uma cultura tóxica, não uma cultura saudável, que é, obviamente, reforçada por lideranças que têm uma conduta que não é uma conduta virtuosa, é uma conduta também nociva, também tóxica, e há uma ausência, certamente, de um propósito maior, além dos números, além do resultado financeiro. Então, quando a gente fala de uma fraude cultural, o que eu quero dizer é que a gente tem um problema ali de questões muito fundamentais, como, por exemplo, o que é o sucesso, qual é o papel dos administradores, qual é o papel das empresas na sociedade e o que é o ser humano. E quando essas perguntas fundamentais que estão aí para todas as empresas, elas não são bem respondidas ou são respondidas de uma maneira, digamos assim, tóxica, nociva, os problemas éticos vão ser uma questão de tempo. Então, por exemplo, o que é o sucesso? Quando o sucesso se resume apenas a quanto dinheiro você faz e ponto final, os problemas éticos vão ser uma questão de quando e não de se. Vão ocorrer, porque em algum momento a narrativa não vai se sustentar. A mesma coisa quando você tem uma obsessão pelo crescimento, o tamanho pelo tamanho. Então, grandeza é capacidade de contribuição para o todo, não é tamanho necessariamente.
e aí você fica com essa obsessão de crescimento, novamente vai, de alguma maneira, levar a condutas antiéticas. Quando a gente fala, por exemplo, o papel da empresa, né? Se você vê a empresa como uma entidade desconectada do resto, que está apenas num mercado, você se dá o direito de fazer coisas que você não faria se você entender que a empresa é um órgão da sociedade, a sociedade está dentro do planeta, estamos todos juntos dentro do mesmo barco. Portanto, uma visão integrada de que a empresa precisa contribuir para o bem comum e que o papel de uma empresa vai muito além do resultado financeiro dela, é essencial. Quando a gente fala, por exemplo, do ser humano, e é uma pergunta fundamental, o que é o ser humano? Se você parte de uma premissa que o ser humano é egoísta, que o ser humano é racional, você cria um sistema na organização baseado só em incentivos financeiros, baseado na competição e não na cooperação, baseado sempre ali numa ameaça e uma palavra como pano de fundo que é sempre o medo. E o medo desperta o pior das pessoas. Então, se você parte de uma visão, que é a visão balizada pela ciência, que o ser humano tem um potencial enorme de ser cooperativo, de pensar de forma ampliada, de querer ter uma conduta decente, aí você cria um outro tipo de organização, que não é baseada em incentivos financeiros, mas é baseada fundamentalmente em propósito maior, em capacidade de contribuição, em autorrealização, né? É uma empresa que vai ter pessoas que estão ali com uma automotivação e não uma motivação só extrínseca. Então, no caso das americanas, a raiz do problema está aí. Quando começa mal, com um modelo que é baseado em premissas ruins, a cultura vai ser apenas uma consequência disso, porque a cultura é a soma do que a gente acredita, nossas crenças, do que a gente valoriza, os nossos valores como comportamentos, critérios para decidir, e os nossos hábitos, né? Como é que a gente se comporta no dia a dia. Então, acho que essas causas, né, que tem a ver, no final das contas, com o ser humano e com a nossa interpretação da realidade, quer dizer, do mundo, de uma organização, é que vão ser a base de tudo. A fraude lá contábil, o que vai ser feito, vai ser uma mera consequência de uma ausência de reflexão e, eu diria, de uma falta, né, digamos assim, de uma perspectiva ampliada para a vida, do que a gente está fazendo ali. Muito bom. Sabe que enquanto eu te ouvia, eu pensava que bom que a gente está gravando isso, porque eu vou querer assistir isso de novo. Porque eu acho que só nesse pequeno bloco a gente tem uma série de ensinamentos realmente muito, muito relevantes. Quando você falava, eu lembrei, e a gente já falou em outro momento sobre isso, daquele trecho do livro A Quinta Disciplina, do Peter Senge, que ele fala que uma empresa, ela não sobrevive sem lucro. Assim como nós, seres humanos, não sobrevivemos sem respirar. Mas a gente não vive para respirar, somente para respirar. Assim como a empresa não pode viver somente para lucrar. Tem o seu papel em relação ao conceito de interdependência, em relação à sociedade, em relação ao planeta. Então, acho que são temas aí muito, muito verdadeiros e muito presentes no nosso dia a dia. A gente está usando Americanas como um exemplo daquilo que não deve ser feito e, obviamente, também se inspirando em relação às boas práticas para tentar trazer luz para problemas e também para soluções, né, Alexandre? Certamente. Eu acho que tem um aspecto, né, porque esse é um modelo que há muito tempo eu venho dizendo que é um modelo trágico, né, de gestão e que vai levar a problemas. Tanto é que no meu livro Ética Empresarial na Prática de 2017, eu coloquei lá um caso, né, que era o caso, na época, a gente chamava de modelo Ambev, e naquele momento ele era indiscutível, né, e como um exemplo a ser seguido, e o título do caso que eu coloquei foi Modelo Ambev, indiscutível caso de sucesso ou convite à cegueira ética. Porque, obviamente, era um modelo insustentável, né, e eu acho que tem um aspecto, claro, muito ruim no curto prazo de um escândalo como esse, porque a gente sabe que as pessoas mais fragilizadas são as que sofrem mais, em particular colaboradores, fornecedores, mas eu acredito que tem algo, se é que pode se dizer positivo, de mais uma vez mostrar para o mercado que esse caminho não é um caminho a ser seguido como referência. E, portanto, as pessoas têm sentido cada vez mais que a gente precisa de outros olhares, outros paradigmas para a liderança, para a gestão, para a cultura, né, para a maneira como a gente, obviamente, conduz as nossas organizações. E, felizmente, esse modelo 3G, modelo Ambev, cada vez mais, eu acho que agora fica claro, né, para todos,
que é um modelo destrutivo, não construtivo, de transferência de valor e não de criação de valor, de transferência de stakeholders para um stakeholder só e do futuro para o presente. E é um modelo que desperta o pior das pessoas e não o melhor das pessoas. Lembrando para quem está nos ouvindo que o Grupo 3G é controlador tanto da Ambev quanto da Americanas. Por isso, o paralelo que a gente fez aqui. Eu tive, Alexandre, a oportunidade de participar há alguns anos, acho que cerca de 2 anos, de um painel onde estava a então diretora de saúde mental da Ambev. E eu queria ouvir seus comentários sobre o que você percebe quando uma empresa como a Ambev cria uma diretoria de saúde mental. Bom, primeiro que não é uma questão de pessoas, é uma questão de sistema. Eu falo isso porque eu não acredito que são pessoas ruins que estão ali, ou quem trabalha nesses ambientes, mas a pessoa é transformada pelo meio, né? E ela passa a incorporar muitos desses hábitos, né? E visão de mundo desse meio. O que a gente vê muitas vezes é uma contradição em muitas organizações. Então, se você cria um ambiente baseado na pressão excessiva, né? Baseado na cobrança excessiva, baseado no medo, esse ambiente vai dar problemas de saúde mental. E aí depois você ir do outro lado e procurar mitigar isso por vários mecanismos, como, por exemplo, criando uma diretoria para isso, sinceramente, não me parece algo coerente. Assim como muitas empresas criaram o cargo de Chief Happiness Officer, ou chefe da felicidade, mas se o ambiente no dia a dia é um ambiente infeliz, é um ambiente ali, obviamente, onde não tem um propósito maior. Então, essas coisas a gente tem que ter coerência, né? Por exemplo, estava lendo uma matéria esses dias sobre ESG, onde é uma pesquisa, né, que mostra que muitas empresas que têm várias iniciativas de ESG, ao mesmo tempo elas financiam basicamente políticos que são contrários a pautas ambientais, contrários a pautas de avanço em questões, né, sociais. Então, acho que a coerência no mundo corporativo é importante. Todas essas organizações, inclusive a Ambev, já perceberam que esse caminho é um caminho dos anos, no máximo 80, 90, que precisa ser reinventado. Então, estão tentando, né, ou pelo menos argumentando aí que estão tentando fazer diferente. Mas é difícil, porque a mudança precisa ser uma mudança de modelo mental, uma mudança mais profunda de paradigma em relação àquelas questões fundamentais que eu falei, o que é o sucesso, qual é o papel dos executivos, fundamentalmente, qual é o papel de uma empresa e como é que a gente vê o ser humano. Se você não colocar essas questões de maneira explícita e passar a ter uma nova visão sobre elas, não adianta mudar práticas na ponta, porque a essência continua a mesma. Né? Os critérios, no final das contas, de seleção de pessoas, de avaliação e etc., vão continuar induzindo a uma mesma cultura. Né? E, sinceramente, é improvável, né, do que a gente tem visto, que esse modelo de mudança mental tenha ocorrido. Né? O esteja correndo para valer. Enfim, mas eu acho que a realidade se impõe também, né, em certo momento. E o que a gente vê hoje é que, inclusive, do ponto de vista financeiro, são organizações que não conseguem criar valor, não conseguem elevar mais o preço das ações. Portanto, felizmente, a gente vê que as pessoas estão procurando outras referências. No final das contas, o que a gente está falando, André, é de superar aquele paradigma ainda da era industrial, que é um paradigma de maximização, é um paradigma sempre só de eficiência no curto prazo, é um paradigma sempre só do racionalismo, sem espaço para emoções, é um paradigma linear, e é um paradigma que o modelo de liderança era o modelo do comando e controle, né, de dar as ordens, fazer o plano perfeito, de prever e controlar o futuro. Então a gente precisa evoluir para uma mentalidade pós-industrial, sair de um paradigma da empresa como uma grande máquina, que tem que maximizar o resultado, para o paradigma de uma empresa como uma comunidade humana. E eu tenho falado, se você quer construir uma organização de excelência, procure criar uma comunidade vibrante, não uma máquina perfeita. E uma comunidade vibrante é baseada em emoções positivas, é baseada em amor, é baseada em confiança, é baseada em conexão, é baseada em esperar o melhor do outro. E não baseada em elementos que despertam o pior dos seres humanos. Muito bom. Você falou ali em ser humano, e você falou em transformação pelo meio, ao longo desse primeiro bloco de comentários. Eu queria pegar esse gancho e pedir para você elencar para a gente uma figura de referência na sua vida.
pode ser pai, mãe, professor, um mentor. O que essa pessoa representa ou representou na sua trajetória? E por que você destaca esse nome e que aprendizados ela gerou para você dentro dessa convivência, para a gente ir um pouco adiante e chegar no ser humano e na transformação do Alexandre? Bom, André, uma figura de referência é difícil, hein? Se eu falar uma pessoa só, acho que algumas pessoas ficaram bravas comigo, até porque não há só uma pessoa, nós não somos feitos só, né, por uma referência, são muitas referências, e ao longo, né, da vida essas referências mudam. Então eu gostaria de destacar algumas que eu acho que são importantes. E quando a gente fala de referências para as nossas vidas, certamente as pessoas próximas, a gente sabe disso, né, acabam sendo as primeiras. Então não há dúvida de que, no meu caso, né, o meu pai, que foi um professor da USP, estudava muito, foi uma referência no sentido do valor do estudo, né, e de ver a dedicação, e obviamente, do ponto de vista agora mais recente, mais amplo, a minha esposa, Ângela, né? Então a Ângela, nós, como você mencionou... Seu pai é vivo? Sim, sim. Ah, sim. Ah, que bom. Então tá. É jovem. Ah, que bom. A meu ver, para o patamar de hoje é jovem ainda, super ativo, enfim. Que bom. E é a minha esposa Ângela, né? Porque estamos juntos há 16 anos e foi por meio dela que eu descobri a minha autenticidade. Posso dizer isso com toda franqueza. E eu acredito que todos nós, né, merecemos ter a sorte de encontrar pessoas que despertam também o nosso melhor e que permitem o nosso processo também de evolução como ser humano e, por que não, de transformação. Então, só para você ter ideia, quando eu conheci a Ângela, eu era uma pessoa assim, estritamente quantitativa, acadêmica, financista, até o meu visual era diferente, eu não usava barba, nunca tinha usado na vida, usava gel no cabelo, era uma pessoa muito diferente, muito mais, alguns dizem, parecia mais velho do que hoje até. Por meio dela, eu fui me permitindo, né, descobrir outros campos, outras facetas, outras possibilidades que me levaram, a meu ver, a uma coerência muito maior, a uma sintonia muito maior comigo mesmo. Por isso que eu falo, né, que ela foi uma luz, assim, no meu caminho que indicou, né, o rumo, ou então um portal a partir do qual eu passei para um patamar, digamos, existencial melhor do que antes. E ela também, eu acho que todo mundo precisa disso na vida, que é alguém que te dá segurança, né, que te proporciona segurança para que você tenha coragem de fazer as coisas que você acredita. Então ela sempre falou, olha, independentemente do que acontecer, nós estaremos juntos. Isso me deu sempre muita força, muita coragem para decisões muito relevantes que eu tomei nesses 16 anos e que, então, tenho muito a agradecer certamente a figura de referência e, no final das contas, também a gente precisa de alguém que sirva como um parâmetro de certo e errado, de integridade. E, por mais que eu tenha escrito muito sobre ética, é a ela que eu recorro quando eu fico em dúvida em relação ao que é o certo a fazer. Então, a Ângela acaba sendo a minha referência sempre também de integridade, de um comportamento exemplar. Então é muito bom quando no nosso dia a dia a gente tem alguém que a gente admira, né, do ponto de vista de integridade, do ponto de vista de fazer o certo, sabe, em todas as áreas da vida. Então eu realmente destaco a Ângela aí como a referência, né, que é a pessoa com a qual eu compartilho a maior parte do tempo. E, se você me permitir, a gente tem sim também outras referências, né, ao longo da vida. Então, deixa eu só te interromper aqui, claro. Porque quero fazer aqui uma menção pública também. Eu sou um fã da Ângela. Ângela, sua sócia na Virtuous Company, também coordenadora do programa de lideranças virtuosas. A gente tem a oportunidade de interagir muito lá. Uma super especialista em diversidade, equidade e inclusão. Uma voz firme, forte, importante em relação a essa temática e várias outras. Então, só ecoando isso, eu não tenho a oportunidade de conhecer seu pai, mas eu tenho que fazer esse reconhecimento à Ângela, que certamente é merecido. Uma sócia na vida, né? Digamos assim, todos na vida. E ainda mãe do Leonardo e da Laura, né? Então eu imagino que também essa transformação para você, porque quando a gente se transforma em pai, a gente vê a vida de uma forma completamente diferente, né, Alexandre? É verdade, André. Inclusive, como você falou, referência, os filhos são uma referência para nós. Porque a gente acha que só nós somos referência para eles, mas eles são, porque nós aprendemos muito com eles.
é uma ampliação da nossa identidade, uma mudança, um sentimento de responsabilidade muito maior, sabe, de você sempre querer dar o exemplo em tudo. Então, o nascimento, né, eu tive filhos mais tarde, né, então, com mais de 40 anos, isso realmente foi uma nova etapa da vida de ampliação, e que eu aprendi muito, tenho aprendido muito, né, e vou continuar, porque ainda vamos entrar em fases que você já passou, né, André, você sabe disso. Então, o eixo familiar certamente é uma referência, mas além do eixo familiar, eu queria destacar algumas pessoas. Então, eu tive a sorte, né, de ter um professor da USP, que ele era totalmente diferente do padrão dos professores, em particular da USP, eu dei aula lá, posso falar, porque era uma pessoa que pensava fora da caixa, estava muito além dos academicismos, queria formar o ser humano, não o profissional, e ele coordenou um programa de trainee do qual fiz parte, que me ajudou demais a expandir os horizontes, e que foi a semente, André, acho que você não sabe disso, do PLV, porque naquela época, eu com 21, 22 anos, nós tínhamos que ler 5 livros por mês, 60 livros por ano, tínhamos que fazer uma viagem de observação e estudo, tínhamos que fazer análises de livros, de filmes, de textos, e foi uma pessoa que trabalhava muito com o conceito de excelência, de profissionalismo, de você realmente fazer o seu melhor, né, que foi o professor Kleber Aquino, já falecido. Tive uma outra referência, que foi um outro professor da USP, que também fugia bastante do padrão. Em geral, os professores, digamos assim, da USP são mais egocêntricos e se colocam em pedestais, mesmo quando não tem todo aquele conhecimento técnico, mas esse professor era muito diferente, que foi o meu orientador do mestrado, doutorado, professor Rubens Famar. Era um sujeito que se doava para o outro, era um cavalheiro, faleceu também recentemente, há menos de 2 anos, um exemplo de liderança virtuosa. Aprendi muito, muito com liderança. Vou voltar com o exemplo dele mais adiante, mas ele realmente foi uma pessoa que foi fundamental. E tive um período na Bélgica, passei 1 ano, onde eu comecei um trabalho, já vai fazer 14 anos isso, né? Foi em 2010, com a mesma pessoa, que se chama doutorado Huygens, que é um belga, enfim, que era um filósofo, um psicólogo, um artista também, e que também tem me ajudado muito, é uma mentoria de longa data, que eu continuo até hoje, né, felizmente graças aí ao remoto, e enfim, mentores informais. Eu conheci muitas pessoas, André, na faixa aí de 90 anos de idade, que eram ainda extremamente ativos profissionalmente, aprendi muito com eles, né, professor Angarita, que foi um dos fundadores da GV, da FGV, que foi chefe da Ângela, professor Léo Lauretti, que você conheceu muito bem, lá do IBGC, faleceu recentemente, professor Modesto Carvalhosa, que fez o programa, acredite se quiser. Espetacular. Primeiro, depois participou, né, numa das sessões do ano passado. Era o primeiro a chegar, super construtivo, egos lá embaixo, né, um amigo pessoal chamado Lucas, que acabou virando professor da USP, muito de filosofia de vida. Então, teve muitas referências positivas, né? O Dr. Davi, que foi um outro terapeuta que me acompanhou durante anos em São Paulo e ia muito além só da terapia, era realmente uma fonte de diálogos profundos. Então, acho que todos nós, né, André, resumindo, precisamos de boas referências e, felizmente, eu as tive. E continuo tendo, né, porque o programa lá onde nós estamos também, aprendo muito com todos que estão ali. Se eu começar a citar nomes ali, né, não vou parar. E uma curiosidade, então, dentro desse processo de leitura, de consolidação desses referenciais que você citou, quais são os momentos onde você fica com você mesmo, que você se recolhe para poder se conhecer melhor, para poder se reconstruir, para poder talvez usufruir do silêncio? Sim, silêncio é fundamental, até por isso tomamos a decisão de nos mudarmos para Vinhedo, que é uma cidade entre São Paulo e Campinas, um pouquinho antes da pandemia, e aqui você tem o silêncio, você tem o céu, e realmente nós precisamos, todos nós, de blocos de tempo, muitas vezes para o nada no sentido de algo que não é planejado, que você simplesmente fica ali e sente o que você gostaria de fazer naquele momento, o que você gostaria de ler, o que você gostaria de refletir. Eu acho que isso é essencial para um processo criativo. É algo que eu procuro separar o máximo de tempo. Não é simples, né, porque nós todos temos muitas demandas atualmente. Isso exige saber dizer não
né? Eu acho que hoje as possibilidades são infinitas, você pode participar de 1000 eventos, 1000 coisas, então realmente saber dizer não. E no meu caso em particular, André, eu tenho o hábito, né, isso também foi reforçado depois de me tornar pai, de acordar muito, muito cedo. E aqui nós Que horas normalmente? 5 da manhã, geralmente acordo 5 da manhã. Porque durmo muito cedo também. Então, o que é importante é dormir, né? Eu não estou recomendando que durmo muito cedo também. No máximo 10 da noite. E aqui nós temos um espaço separado, né? Aqui da casa principal, onde eu venho e fico aqui. E esse é um momento aí, né, esse início da manhã, que tem sempre sido essencial, porque é um momento de, novamente, como você mencionou, conexão, de você parar, respirar e simplesmente deixar as coisas acontecerem, né? Claro que a gente tem também planos, né? A gente quer fazer isso hoje, isso amanhã, mas eu diria que muitas vezes você simplesmente estar ali, é daí que as coisas boas acontecem. Então eu tento preservar ao máximo, né, tempo para isso. Muito interessante. Sabe que eu estou lendo Como Ser um Bom Ancestral, do Roman, não me lembro sobre o nome dele, o autor agora, e ele usou uma expressão que ficou comigo muito forte nas minhas meditações, que é o chamado tempo profundo, que é aquela consciência, tomada de consciência e recorrente, né, que tem ficado comigo, que é o nosso tamaninho, né, na nossa pequena existência. Então ele cita lá, no determinado pedaço do livro, que faz um paralelo com o tempo da nossa existência e o tempo da existência da civilização humana na Terra. Então, que se um rei esticasse o braço e estendesse a mão e pegasse uma lixa e desse uma rápida lixada numa das unhas, isso seria o paralelo da existência da civilização humana na ordem planetária, na existência do planeta Terra. Então, assim, quem somos nós como civilização, como seres humanos, a nossa existência e o nosso tamanho, né, do ponto de vista de compreensão maior. E eu acho que no PLV a gente, volta e meia, traz o tema da humildade, que eu percebo isso como uma forma muito presente no seu dia a dia, quer dizer, você é uma pessoa que conhece muito, que tem muita profundidade, que estuda muito, mas que tem uma postura humilde. Você acha que sempre foi assim? Ou é algo que você vem desenvolvendo, você vem se transformando? Certamente é algo que eu venho desenvolvendo. Estou longe ainda do ideal e não era assim, né? Na verdade, é muito curioso isso. Eu, com 29 anos, né, me tornei professor da USP. E naquela época, se alguém me chamasse assim de Alexandre, assim, ser professor, eu ficava meio, né, achava que queria ter toda a autoridade de ser professor e tal. E com os anos, felizmente, né, eu fui, né, explorando outros campos da vida. E hoje é ao contrário, quando alguém me chama de professor, para mim é algo que, sinceramente, eu não sinto, ainda não me sinto pronto para essa questão nobre aí de ser um professor, né, no sentido de poder dizer para os outros caminhos a seguir, ou ter essa sabedoria, né? Eu acho que a gente evolui de perceber que uma coisa é conhecimento técnico, a outra é entendimento de contexto, e uma mais ampla ainda é sabedoria, que é um bom julgamento, uma boa interpretação da realidade, e a sabedoria é algo que precisa de muito tempo para maturar, né? E a gente vai desenvolvendo ao longo da vida. Então tudo isso é resultado de um grande trabalho, né? Por exemplo, a questão de saber escutar, que é algo também que eu ainda me esforço muito, foi sempre muito desafiador. No mundo acadêmico, você é treinado para vencer debates. Você vai para um congresso, como eu ia, no exterior e etc., você vai lá com a sua convicção, com o seu resultado, e você quer, de alguma maneira, impor isso é a verdade, né? Porque a ciência é isso, que é a verdade. E com o tempo você começa a ver outras facetas, e eu diria que eu tenho investido muito em tudo isso, que é em melhorar como pessoa, né? Então, novamente, estou longe ainda do ideal, acho que todos nós temos muitas coisas a melhorar, mas digamos assim, essa aspiração de chegar a ser a minha melhor versão, certamente é algo que me inspira muito e me motiva muito todos os dias, sabe? E eu acho que todos nós também, André, nas nossas interações, a gente precisa reverberar coisas boas para os outros, né? Porque a gente tem um impacto muito grande
nos outros, a maneira como a gente interage com os outros, como a gente trata os outros. Então, se nós não estamos bem, a gente não vai reverberar coisas boas. Então, você também se preservar, ter tempo para você, estar bem equilibrado, isso é essencial. E tudo isso é muito, muito desafiador num mundo tão acelerado, num mundo com tantas pressões, com tantas cobranças, né? Com, enfim, tantas demandas como que a gente vive hoje. Essa questão de bloco de tempo, você conseguir se desconectar da rede social um pouco, não ver e-mails, etc. Então, isso tudo é muito, muito, muito desafiador, porque a tendência é nós irmos no piloto automático, e o piloto automático é muito perigoso, né, em todos os campos. Então, é um trabalho, que eu quero dizer que é um trabalho, mas que me sinto muito feliz de estar no rumo certo. Não tá no tal, acho que o rumo é esse daí, e, enfim, isso me dá também muita paz interior, né, no sentido de que eu estou fazendo o meu melhor no rumo que eu acredito. Muito bom. Sabe que uma das razões que acabou sendo um motivador para eu me tornar um headhunter e aí fundar a Propósito lá em 2012 foi a minha paixão por histórias. Então, eu gosto muito das histórias das pessoas e a escutativa, que é algo hoje tão raro, né? É algo que eu realmente procuro colocar em prática e conhecer as pessoas por meio das suas histórias. E eu queria te pedir para contar uma história sua, uma história que pode ser engraçada, pode ser marcante, pode ser emotiva da sua vida. E pedir que você destaca essa história e que impacto ela teve no Alexandre de hoje. Sim. Bom, novamente, uma história só é pouco, né? Todos nós somos formados por histórias, né? Ao longo aí das nossas vidas. E, enfim, eu acho que eu tenho algumas que são importantes para, de alguma maneira, também poder ter uma visão de quem eu sou hoje, né? Então, por exemplo, me lembro já uma de cara lá atrás. Meus pais se separaram quando éramos pequenos e, de uma maneira muito diferente do tradicional, eu e meu irmão fomos criados basicamente pelo meu pai. A gente via minha mãe mais nas férias, etc. E aí nós morávamos em Piracicaba, uma cidade do interior de São Paulo, e meu pai na época fazia doutorado, então ele dava aulas, então ele era muito ocupado e não tinha aquela coisa tanto de cuidar. Então algo que ele me conta, né, ou me contava, é que quando eu era pequeno, com coisa de 6 anos, por aí, eu acordava cedo, aí me arrumava, eu arrumava o meu irmão que é mais novo, 2 anos e meio mais novo, nós tomávamos café, e aí a gente ficava ali, eu colocava ele ali sentadinho para esperar a van passar para levar para a escola. E eu acho que esse é uma pequena história de uma realidade que, assim, que eu tive que aprender muito a ser responsável e desde cedo, né, e de me cuidar e de estar meio que assim, me organizar, digamos assim, para a vida e de assumir esse protagonismo. Né? Você lembra ou é uma história contada pelo seu pai? Lembro alguma coisa, mas que essa história ele me conta, né? Ele conta, né, que eu fazia tudo isso e tal. Não lembro dos detalhes, certamente não lembro. Claro. Uma outra coisa curiosa, já mais adiante, é que assim, eu nunca fui um aluno daquele assim, que sentava na frente, tinha que tirar 10, eu tirava meio que a nota que precisava, mas eu, né, de alguma maneira fui levando bem o mundo escolar, aí, que é algo que hoje também você sabe que eu tenho minha crítica como uma grande linha de montagem que a educação se transformou. Então eu jogava bem o jogo, né, quando precisava tirar as notas, tirava, mas uma coisa que eu lembro muito bem, é que quando eu tinha por volta aí de 13, 14 anos, no intervalo, eu gostava, não sei porquê, de ler jornal. E eu ia para a biblioteca da escola, e a biblioteca tinha lá os jornais com aquela madeira que une todas as seções para você ir passando, e eu ficava passando, eu gostava de ler, e eu lia tudo, e eu lia até classificados. E uma coisa que me chamava muita atenção naquela época, nos classificados, na Folha de São Paulo em particular, é que tinha um quadro que era só de classificados para executivos. E então era totalmente destacado do restante das profissões. E eu fiquei sempre com aquilo na minha cabeça, o que é um executivo? Por que tem esse quadro aqui, o executivo comercial, executivo financeiro, executivo? O que é o executivo? O que ele estudou para fazer isso? Né? Então, de alguma maneira, isso ficou na minha cabeça, essa coisa do executivo, e que depois acabei indo por esse caminho e, obviamente, interagindo com os executivos, com os altos executivos. Uma outra história que eu acho que vale a pena contar, foi um pouquinho depois também, na época da faculdade. Eu comecei engenharia na USP, em São Carlos, e estava indo para o meu 4º ano lá.
Mas o que acontece é que meu pai, mais velho, voltou, né, ele era oriundo do Nordeste do Brasil, de Fortaleza, e voltou, depois de mais velho, para lá. E eu ia passar férias e eu gostava muito das férias, porque não dá para comparar o interior de São Paulo com uma cidade de praia como aquela. Imagina. Um momento que eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou terminar a faculdade aqui. Eu não quero mais ficar só nas férias aqui, né? E aí eu peguei todas as coisas que eu tinha, né? Coloquei num carro, isso em São Carlos, e meu pai não gostou nada da ideia, foi meio que a revelia, e eu falei, olha, eu vou para aí. E, enfim, Escort Hobby, que é o que tinha naquela época, aí, me lembro como se fosse hoje, saí 5 da manhã e fui de São Carlos até Fortaleza, uma viagem, enfim, de 3.000 quilômetros. Eu lembro que naquela época não tinha GPS, eu peguei o mapa, acho que guia 4 rodas, e como eu ia estar sozinho, eu escrevi assim, todas as cidades que eu tenho na sequência a cada 40, 50 quilômetros, porque as placas são sempre para a cidade mais próxima, né, para eu me localizar. E fui indo, fiz essa viagem, uma viagem que eu aprendi demais, nossa, poderia ser uma sessão só sozinho. Mas sozinho. E isso eu tinha aí 21 anos, alguma coisa assim. Mas o interessante, e olha só como as coisas se conectam, né? Foi que quando eu cheguei lá, estava havendo uma seleção de um processo de trainee que era coordenada por esse professor da USP, totalmente fora da caixa. E eu falei, era para ser executivo, né? Eu dizia lá, formação de executivo. Não sabia nem o que era, mas eu queria, sempre fiquei com esse negócio de ser do executivo. E eu falei, vou me inscrever, né? Já estou aqui. Isso foi em dezembro para janeiro, assim. E aí passei nas etapas, a última era uma conversa com esse professor da USP. E eu sentei, e ele falou, eu começo a história. Eu falei, eu estava estudando em São Carlos, mas eu acabei de vir para cá, eu liguei o carro e vim para cá. E ele falou, você pegou o carro e veio como assim? Eu falei, peguei, coloquei as coisas do carro e tal, vim pra cá. E ele falou, tá bom, a entrevista está encerrada. Eu pensei, bom, vai me achar um maluco, né? Enfim, eu fiquei meio assim, não entendi nada. Encerrou ali a entrevista. Enfim, fui chamado, e no primeiro dia lá de apresentação, ele, né, falou disso e falou, olha, eu quero que todo mundo tenha essa independência de pegar e resolver e tal. Eu não tinha nem imaginado tudo isso que ele falou, né, desse tipo de atitude. Foi mais algo que eu precisava fazer. Mas foi uma história muito marcante. Né, foi uma história muito marcante. E isso muito bacana, porque o impacto é o que você fez e não o que você falou, né? Exato. Olhando em retrospectiva, realmente foi algo diferente, naqueles anos 90 no Brasil, meados, né, dos anos 90 ali. Enfim, foi uma aventura com seus riscos também, né? E aí, se você me permitir, tem acho que mais 2 histórias muito importantes. A primeira, que você já sabe dessa, eu tive esse orientador da USP que foi exemplar. Todas as vezes que eu menciono, eu acabo ficando emocionado, porque aí a gente percebe a importância e o valor de uma boa liderança, de uma boa referência, né? Então, alguém que durante o meu mestrado, que foi muito mais difícil e desafiador do que o meu doutorado, porque depois eu já estava muito mais autoconfiante, sempre me entusiasmou muito, sabe? Sempre falava, olha, e tal, vai dar certo, vai ser ótimo o seu trabalho. E quando eu cheguei no dia da defesa, obviamente estava tenso, né? Uma defesa de mestrado, aquela banca lá de professores e tal, quase todos da USP. Enfim, eu arrumei as coisas e saí, fui ao banheiro. E ele foi atrás de mim. E até hoje eu não sei se é verdade ou não essa história, mas ele chegou para mim e falou, Alexandre, a banca toda está comentando que o seu trabalho está excelente, que esse trabalho é uma coisa preciosa, adoraram e tal, e isso me acalmou de uma maneira tal que quando eu voltei com uma autoconfiança enorme. Então tem essa coisa da profecia autorrealizável, né? Você acredita, a pessoa de alguma maneira ela incorpora aquilo e ela, assim, em função da circunstância. Se ele tivesse me colocado um temor, eu teria me comportado de uma maneira completamente diferente. Então foi uma história muito marcante, porque ali eu vi na prática, né, o quanto é valioso você ter alguém que confia em você, né, que coloca você assim, numa situação emocionalmente positiva, né, e que te passa confiança. Né. E a última história, que acho que essa é fundamental, que foram esses pontos de virada, esses turning points que eu tive, tanto na Bélgica quanto nos Estados Unidos. Porque foram esses 2 momentos que eu saí do Brasil e tive esse sabático, foram 2 momentos que eu consegui, assim, certamente evoluir de patamar como ser humano. E por isso que eu recomendo para todos. Então, quando fui para Bruxelas, em 2010,
eu estava numa vida muito acelerada, estava tudo acontecendo aqui no Brasil, você lembra aquele período, né? Brasil, Cristo Redentor decolando e tal, 1000 atividades, 1000 eventos, e chegamos em Bruxelas, eu e a Ângela, e aquele silêncio sepulcral, a gente morava virado para dentro da rua, assim, aqueles quarteirões são virados para dentro, um silêncio, uma coisa, e eu levei São Paulo dentro de mim. Eu comecei a fazer to-dos, eu não tinha nenhuma atividade lá, porque era fazer uma pesquisa, basicamente, não tinha nem aulas, nada, mas eu comecei a criar tarefas, e chegou um ponto, assim, nas primeiras semanas, que num sábado, 10 da noite, eu falava que a gente não tinha tempo para passear, porque eu tinha que terminar as coisas que eu tinha que fazer. E aí ela chegou e falou, você tem um problema, você está com um problema, isso não é normal. Além de eu ter alguns momentos que eu manifestava essa frustração que eu estava sentindo e que eu descontava no excesso ali de trabalho, no excesso de orientação para fazer, e a partir daí eu conheci aquele terapeuta que eu mencionei anteriormente e me reinventei em grande medida. E o segundo que foi nos Estados Unidos, né, que quando foi em 2015... Só uma pergunta, sim. A cidade na Bélgica era qual? Bruxelas mesmo. Bruxelas mesmo. Ou seja, Bruxelas foi o draft, né, o rascunho de vinhedo agora, é isso? Certamente, ainda teve um segundo daquilo que você viveu, né, do silêncio, sim. Só que agora você está aí porque você aprecia, porque você precisa. E exato. Lá, acho que foi a etapa de aprendizado e transformação, né? Totalmente. E, enfim, morávamos ao lado ali da União Europeia, um período incrível, mas que realmente, sem isso, acho que eu teria continuado no mesmo piloto automático que estava. E dos Estados Unidos, que foi em 2015, né, que primeiro nós fomos lá para Harvard, que a Angela foi lá fazer uma visiting research, e aí eu fui junto, acabei também aproveitando, e depois para Cornell, onde eu fui como visiting professor, e aí nesse período ficou muito claro para mim que eu não queria mais voltar para a USP, eu queria ter uma vida mais independente, eu queria, enfim, sabe quando você sai de um ambiente que você fala, não consigo me ver mais ali, eu não consigo me ver mais fazendo aquilo com aquelas pessoas e tal, então foi um momento crucial, mas ao mesmo tempo você cria uma identidade, né? Eu já era professor da USP ali há uns, sei lá, mais ou menos 10 anos, as pessoas te conhecem por isso, você também tem um certo conforto numa segurança, mesmo no ambiente que você não está feliz, mas você fala, mas é o seguro, é o diabo que eu conheço, é melhor às vezes do que eu desconheço, né? E aí tivemos um momento ali, com uma conversa na árvore, se alguém tiver curiosidade, coloca Campus Cornell Campus no Google, porque é um campus que tem cachoeiras, que tem trilhas. É Ítaca, né? É Ítaca. Maravilhoso. Eu apliquei para Cornell no meu MBA, mas escolhi Los Angeles na UCLA. O clima de Ítaca também não é fácil, né? Mas pelo clima você fez certo, né? Porque o inverno... Mas foi uma conversa embaixo de uma árvore, onde eu fiquei inseguro naquele momento de tomar uma decisão, e aí sim a Ângela foi crucial, né, em particular naquele momento. Então são todas histórias, André, resumindo, que nos formam, né, que nos fazem, e que eu acho que todos nós precisamos também lembrar dessas histórias. E eu te agradeço por isso, porque eu lembrei graças aqui à nossa conversa. Eu acho que essas histórias, elas geram lições. E eu acho que é importante nas nossas vidas a gente poder refletir sobre essas lições, né, porque eu acho que a gente aprende não só com base na experiência, mas com base na reflexão dessas experiências. Então, eu diria que uma lição fundamental que deriva dessa última história é a importância de você parar e você sair do seu ambiente, porque só assim você vai ver a água que você está nadando. Então, você parar, no meu caso foram 2 sabáticos, existem outros formatos, modalidades, mas você sair daquele meio onde você está, é a partir daí que você tem uma ideia melhor e você vai ter uma convicção maior de que você está no caminho certo, ou muitas vezes uma decisão por uma mudança, mas é essencial, né? Às vezes a gente está dentro de uma empresa, de uma organização, acho que o mundo é aquilo também, não é, né? Então acho que é fundamental. Uma outra lição que eu tive é a importância sempre de se preparar, porque muitas vezes eu faço muitos eventos, né? E as pessoas às vezes falam, nossa, foi legal e tal, mas as pessoas não veem os bastidores, que tem muita preparação. Né? E eu já tive na pele essa percepção da importância de se preparar bem. Então, só para você ter ideia, em 2015 eu estava fazendo um trabalho para o Banco Mundial, para a IFC, que era um trabalho quantitativo, era basicamente de analisar, enfim, o quanto as empresas que tinham melhores práticas de governança, que recebiam os aportes deles, quanto essas empresas
tinham de desempenho melhor, né, entre vários parâmetros aí. Mas o interessante é que nessa época eu estava escrevendo sobre ética, eu comecei a estudar sobre ética, que virou aquele livro Ética Empresarial, e em particular da ética comportamental, que é entender os fatores de pressão que causam, em última instância, escândalos empresariais. E como eu estava lá para fazer uma apresentação desse outro projeto, e eles iam ter um evento de dia inteiro, que era um evento com conselheiros do IFC no mundo inteiro, um evento realmente de altíssimo nível, né? Imagina, conselheiros do Banco Mundial em empresas do mundo inteiro, um dia só, coordenado por um alemão que já tinha uma casa de 70 anos, chamado Jurek, que tinha sido um dos fundadores do IMD, tinha sido enfim, conselheiro de dezenas de empresas, uma pessoa, enfim, super referência. E aí a pessoa de contato que eu tinha do IFC, que era o representante para a América Latina, falou com o Jurek, falou numa coisa informal, olha, ele está aqui e ele tem essas ideias aqui sobre ética empresarial e ética comportamental, acho que para os conselheiros seria importante escutar alguma coisa diferente nesse sentido. E ele falou, olha, ficou meio assim o alemão, né, porque é um brasileiro, ia lá falar, e tal, falou, olha, a gente tem um slot aqui no lunchtime, né, na hora do almoço dá para ele falar um pouquinho aqui, se ele quiser, tudo bem. E aí, enfim, colocamos lá de última hora na programação. Mas como eu já tinha isso, né, que eu já vinha preparando esses materiais, já vinha refletindo sobre isso, obviamente estava bem preparado. Eu lembro que no dia acordei cedo, fiquei ensaiando no quarto do hotel, né, porque também tem isso, não é só chegar lá e falar, acho que isso é importante. Mas resumindo bastante, as pessoas adoraram, esse alemão adorou, e a partir daí ele falou, olha, você vai fazer os workshops comigo aqui do Banco Mundial. E nós começamos a fazer workshops juntos, e, de certa maneira, aí, né, acabei, vou dizer, sucedendo, né, a gente acabou fazendo workshops, viramos amigos, cheguei na casa dele na Alemanha, a Ângela conheceu a esposa, enfim, nos tornamos próximos, e foi uma super história, mas porque ele, realmente, eu acho que, assim, essa importância de você estar bem preparado e aproveitar as oportunidades, né. Terceira lição que eu acho muito importante é essa questão de você se escutar. E aí tem a ver um pouco com erro, porque a gente aprende com erros também, né, André? A gente também não são só acertos. Porque esse deu certo de se preparar, mas um grande erro que eu cometi foi, por exemplo, não me escutar em certas situações. E uma delas, que foi crucial, foi na própria entrada, já que eu falei da USP, né? Porque quando eu terminei a tese lá sobre governança corporativa, que foi a primeira, né, do país sobre governança em 2004, logo depois, esse era um tema novo, a USP abriu concursos para nas três escolas, contabilidade, administração e economia para governança corporativa. Tem um professor em cada uma delas para esse tema governança. E a sequência do concurso era primeiro no departamento de contabilidade, que não era meu departamento, eu não conhecia ninguém, não é minha praia, eu não sou contador, sou engenheiro de formação, inclusive, mas era a sequência, e as pessoas falaram, não, você candidata a todos, e aí depois você vê o que faz. E aí eu fiz esse primeiro concurso, né, e aí passei, né, fui o aprovado nesse da contabilidade. E eu não sei, alguma coisa me dizia assim, né, que não era ali a minha praia, né, mas como eu tinha sido aprovado, as pessoas na hora falaram, então já está tudo certo, você não precisa fazer os outros, e se eu fizesse os outros, se fosse aprovado, poderia ter um problema, porque eles teriam que refazer e tal, enfim. Resumindo bastante, eu acabei deixando de fazer os outros e entrei no local errado, a verdade é essa, no departamento errado, que ficou muito evidente para mim que eu me sentia um peixe fora d'água, e mesmo tendo alguns amigos de fora que acabaram de falar também que eu acabei levando, mas foi um erro por não ter me escutado, né, do que é realmente estaria em sintonia comigo. E, de certa maneira, o que para mim mitiga é que anos depois, muitos anos depois, né, eu acho que aí eu tive a coragem de me escutar e tomar a decisão de não ficar naquele local que você sente que não é o seu local, né, que você não se identifica. Então isso é muito importante. E por fim, André, que acho que tem a ver com o PLV, é fazer o que a gente acredita, né? Acho que quando a gente faz algo que acredita, com amor, com uma orientação realmente para o coletivo, o universo conspira a favor. Então o próprio, né, o Lideranças Virtuosas, que foi um programa que eu botei de pé entre um Natal e um Ano Novo, no meio da pandemia, foi uma semana ali, Natal e Ano Novo, foi algo que eu já vinha pensando há muito tempo, vou fazer, se der certo, deu, e obviamente tem dado muito, muito certo, realmente uma comunidade que cresce, e eu acho que você também fazer aquilo que acredita, sem muitas análises assim, só racionais e tal,
também acho que é importante. A vida é isso, né? Também. Eu acho que é o preparo com a audácia, porque a gente não pode ficar só no racional, né, Alexandre? Sabe, sim, que eu te ouvindo, né, sobre esses aprendizados, né, e essas lições que você tão bem destaca, eu acho que eu faço um paralelo para aqueles que não podem fazer um sabático, no sentido de sair de onde estão, de onde vivem, e ir para outro lugar, que é poder contar com ajuda externa. E ajuda externa, você comentou de um terapeuta, eu também faço terapia, mas eu estou falando aqui do lado talvez mais profissional, de poder contar com a ajuda de um coach, um mentor, um advisor, que possa olhar com as lentes externas para opinar sobre o mar ou a piscina que você está nadando. Eu sou nadador, então o paralelo que eu vou usar é o da água, né? Que o peixe que está nadando naquela água tem muita dificuldade de perceber a perspectiva de quem está fora daquela água, olhando, ou que já nadou por aquela água, e que pode aconselhar, ou pode cutucar reflexões, pode ajudar essa pessoa a se dar conta de algumas coisas, porque o processo é de cada um de nós, né? Você comenta das tuas lições, são lições que você passou, que você traz para a gente, porque você passou por aqueles momentos. Enquanto que se você chegar para alguém e disser somente, olha, você tem que fazer isso, 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 ou entra por um ouvido e sai pelo outro, ou então no caso das novas gerações, eles nem escutam. Uhum. Então é o de a gente poder, de fato, contar com ajuda externa, pensando nesse processo de autoconhecimento, que muitas vezes quando você está falando para alguém, não é nem o que a pessoa vai te dizer, mas é você se ouvindo, a sua terceira lição, você se dá conta de uma série de coisas. E para você falar com alguém, você é obrigado a organizar os seus pensamentos, portanto, sair do intangível e expressar alguma coisa. Então, esse exercício é muito poderoso. Nos processos de coaching que eu conduzo com executivos, eu sempre falo isso, a gente tem que sair do pensamento, passar pela articulação, complementar com a escrita, para poder revisitar aquilo que foi registrado, falar a respeito, não é o que o elemento externo vai falar em si, o que você vai perceber ao longo do processo, porque a gente acaba se acostumando com esse mar ou com essa piscina que está nadando, né? É verdade, ainda bem que está gravado aí, porque foi uma definição perfeita aqui da importância da mentoria do coach. Realmente, eu não conheço nenhuma liderança de alto desempenho, de uma liderança realmente esclarecida, humanizada, que não teve uma boa referência, seja um mentor, seja um coach, uma pessoa que a orientou de alguma maneira, ajudou nessa caminhada. Nós não fazemos nada sozinhos, né, isolados, e nós todos precisamos ter essas pessoas com as quais a gente pode partilhar, pode estruturar, né, pode desestruturar também, e realmente eu acredito que isso é crucial. Infelizmente é visto ainda como, às vezes, um supérfluo, quase um nice to have, alguma coisa que se der tempo, né, mas eu diria que é essencial para qualquer outro executivo e para as organizações deveriam colocar isso como uma prioridade mesmo, né? Agora eu tenho que te fazer uma pergunta. Você é um dos caras que mais lê que eu conheço, né? E olha que eu me considero um leitor ok. Gostaria de ter mais tempo para a leitura, mas eu realmente aprecio muito a leitura. E aí você não vai citar vários, você pode citar no máximo 3 livros, eu ia te pedir um, mas eu queria um livro, no máximo 3, marcantes para você, de tudo que você já leu até hoje, e por que citar esses 3? É um desafio grande, hein? Olha, a lista aqui, não sei se eu vou conseguir parar em 3, não, porque são muitos livros, e obviamente são livros que fazem mais sentido em diferentes fases da vida, né? Mas assim, de bate-pronto, livros que para mim marcam. A biografia do Dostoiévski é uma biografia do Joseph Frank, que tem 1000 páginas, basicamente, é um compêndio. Um tomo? É um tomo. Na verdade, isso daí é uma síntese, porque o original são 3 volumes de 1000 páginas, 3 ou 4 volumes. Nossa! O trabalho de uma vida, que ele conseguiu fazer numa versão aí, digamos, mais concisa em termos relativos. Mas por que a biografia dele, né? Porque, aliás, Dostoiévski foi outra descoberta também em função da Ângela. Chegamos aí para a Rússia, para a casa dele, ela sempre leu bastante, e realmente do que é o ser humano, né? Da capacidade do ser humano de superar
dificuldades. Poucos sabem, o Dostoiévski foi condenado a trabalhos forçados na Sibéria. Você imagina um escritor passar 4 anos de trabalhos forçados, depois mais 5 anos também distante, tendo que trabalhar para o exército, porque ele foi, enfim, condenado por, em tese, tá articulando contra o governo lá, o czar da Rússia na época. É um sujeito que superou muitas doenças, era epilético, superou muitas tragédias, perda de filha pequena que amava, assim, depois de 2, 3 anos, esposa, vícios, né? Ele era viciado no jogo, né? E perdia muito dinheiro, então tudo que ele ganhava ele sempre perdia. Então é um livro que marca demais para eu falar da genialidade do ser humano, da complexidade do ser humano, das facetas que o ser humano tem, como são muitas facetas diferentes, não é um só eu, né? É muito mais complexo, como isso muda ao longo da vida. É uma obra maravilhosa, que realmente é uma referência. Outro, que é o Man Searching for Meaning, né, que é o ser humano em busca de sentido, o céu como homem em busca de sentido, que é do Viktor Frankl, que obviamente, né, ficou lá esse período. Esse livro conta a história dele no campo de concentração, e que tem a ver com propósito, né, André? Porque ele viu que pessoas que conseguiam sobreviver esse período extremo, porque é um livro que fala sobre resiliência humana, eram as pessoas que tinham um porquê viver, tinham um propósito de vida. E esse propósito podia estar em alguém que elas queriam ver quando sair de lá. Elas tinham que sair porque tinham que encontrar essa pessoa, tinham que, de alguma maneira, estar com essa pessoa, cuidar dessa pessoa. O propósito pode ser uma questão profissional, como era o caso dele. Ele queria escrever um livro, ele tinha muita coisa na cabeça, ele sabia que ele tinha que colocar isso para o mundo. Isso te dá uma força enorme. Ou um propósito pode ser algo mais transcendental, de que assim, esse sofrimento tem um porquê e faz parte. Uma coisa que eu me lembro desse livro, que o Dostoiévski eu não li, mas esse do Viktor Frankl eu li, e eu me lembro que me marcou muito o amor dele pela esposa. Sim. E o quanto ele percebia que isso era um fio que os policiais alemães não conseguiam chegar, que aquilo era dele. Isso construiu um local de fortaleza, e é muito dolorido depois quando ele descobre que a esposa havia sido morta, né? Mas a beleza por trás dessa história é algo fascinante, assim, né? Incrível, a história dele é incrível. Eu acho que é um livro ainda mais importante numa sociedade que a gente vive hoje, com pessoas que estão vivendo vidas muito vazias. É uma sociedade que as pessoas são objetos de consumo. E aí você só vai comparar o potencial de consumo de cada um, mas é uma sociedade com um vazio muito grande, existencial. Então esse livro, como fala de propósito, ele é realmente sensacional. Tem um livro, né, que é A Arte de Viver, do Thich Nhat Hanh, que aliás está no nosso programa, que obviamente é um livro que eu já li inúmeras vezes, porque é muito desafiador, que é como nós podemos viver, não no futuro, mas no presente, com leveza, né, com paz, com liberdade, sem sofrimento, num mundo que toda hora impõe esse sofrimento da ansiedade, da angústia, da raiva, né, da preocupação. Então é um livro assim que é fundamental para qualquer pessoa, e eu acho que diria de maneira contínua, né, não é ler uma vez e ponto final. E muitos outros, né, a minha juventude, por exemplo, um livro na minha adolescência que eu li algumas vezes, é o do J.D. Salinger, que é o apanhador no campo de centeios, né, The Catcher in the Rye. É uma história aparentemente trivial, né, de um adolescente, mas que fala muito sobre como você consegue sobreviver no mundo quando você tem que se desconectar emocionalmente para poder lidar melhor com o mundo, né, que tem a ver, acho que eu me identifico um pouco porque, como tive pais separados, tinha essa questão de ter que fazer as coisas, como é que você consegue navegar quando suas circunstâncias não são as melhores? E aí tem muitos outros, né, que eu recomendaria fortemente. Eu sei que o tempo é curto. O Humankind, do Rutger Bregman, para a gente acreditar mais na humanidade. Você tem o Behave, do Robert Sapolsky, que é para entender as origens do comportamento humano. É outro trabalho de uma vida, entender por que a gente tem bons e maus comportamentos. Nós somos muito complexos. Então esse Behave é sensacional. O The Righteous Mind, né, que está no nosso programa Mente Humanista, do Jonathan Haidt, que é para entender por que a gente tem tanta polarização política, religião, se as pessoas são todas, né, todo mundo acha que está fazendo a coisa certa. Esse mais recentemente, O Mito do Normal, do Gabor Maté, que ele começa de uma frase do Eric Fromm que diz: ser são em uma sociedade insana não é sinal de sanidade. Quer dizer, a gente tem uma cultura que normaliza coisas que não deveriam ser normais. Então, todos esses livros eu acho que são essenciais. E poderia aqui falar, se a gente entrasse no tema livros de gestão, né, os clássicos aqui são, eu diria,
né, basilares, assim, o Maslow on Management, do Maslow, Human Side of Enterprise, do Douglas McGregor, Moral Mazes, do Robert Jackal, Labirintos Morais, espetacular. E, por fim, acho que esse do Warren Bennis, On Becoming a Leader, e o título diz muito, se torna uma liderança. Ninguém já nasce pronto, a gente se faz, né? Então, como é que você se faz nesse processo de se tornar uma liderança? E tem que realmente ter dedicação, ter investimento, porque não é nada simples. Você ser uma boa liderança exige sair do que seria a nossa propensão natural em muitos campos da vida. O quão especial e importante é o hábito da leitura, né, Alexandre? Quando a gente olha para o quão pouco as pessoas leem, o quão pouco as gerações mais jovens leem, porque a gente fica muito viciado na tecnologia, no tema da dopamina, né, de redes sociais, de você ficar apertando e ter aquela recompensa rápida, né? E esse experimento que a gente se tornou para os algoritmos é um grande inimigo da leitura. Assim como, por exemplo, as séries, né, que a gente vai maratonar no fim de semana e etc. E eu não estou dizendo que não se deva fazer isso, só estou dizendo que é preciso criar o espaço para a leitura. Tem a ver com o silêncio, que tem a ver com a profundidade, que tem a ver com a reflexão, que é o que fica. Eu sempre falo isso para os meus filhos, né? Eu tenho um filho de 22, se formou agora, e minha filha de 18. A tecnologia ela tem um papel muito importante, mas o quanto você lembra de todos os posts ou temas que você leu no seu celular no último ano? E aí quando você pensa num livro que te marcou, essa história ou esse impacto permanece com você. E se a gente vai para o tempo profundo de novo, né? E aí o nosso tempo profundo nessa existência, acho que são escolhas assim super relevantes. Por isso é só um comentário, porque eu realmente... um dos pilares que me conectou fortemente ao PLV, Programa de Lideranças Virtuosas, foi a importância sagrada da leitura, de a gente poder, de fato, mergulhar, consumir essa informação, interpretar, falar a respeito e ainda ter as suas resenhas maravilhosas, mas também os autores, em muitos casos, para a gente poder debater. Então, é um privilégio mesmo, um presente. Mas eu queria pegar o gancho da liderança. Sim. Você falou ali sobre On Becoming a Leader, que é algo que eu acredito muito. Pesquisa recente da McKinsey, que mostra assim, que 68% dos CEOs das Fortune 500, das 500 maiores empresas dos Estados Unidos, ao assumirem a posição como CEOs pela primeira vez, diziam não se sentir preparados, porque não existe uma escola de CEOs. Né? Então, é o paralelo que eu fiz aqui na minha cabeça sobre se transformar num líder, se transformar num CEO ou numa CEO. Né? E aí eu queria que você comentasse um pouquinho o que é um bom líder, uma boa líder, na sua visão. Excelente. Bom, acho que antes de falar do que é um bom líder, é o que é um líder, né, em relação ao que é ser um gestor. E certamente não é algo que você vai ali aprender tecnicamente no MBA. O MBA vai ensinar você a fazer, não você a ser. E, aproveitando o próprio gancho do Bennis, desse livro que eu mencionei, o Bennis foi o pioneiro, né, o pai dos estudos aí nesse campo, e no final das contas ele chegou a uma distinção fundamental entre uma liderança e um gestor. E uma liderança é alguém que desafia o contexto, portanto quer mudar o status quo, porque o objetivo dessa liderança é estar em coerência consigo mesmo, é se autoexpressar. É alguém que quer construir alguma coisa diferente. Enquanto o gestor, ele não desafia o contexto, ele se rende ao contexto, porque o objetivo de um gestor não é se autoexpressar para o mundo. O objetivo é se provar perante os outros, mostrar que pode estar ali, que tem o direito de estar ali. Então, o gestor, ele está ali para falar de eficiência, de maximizar. O líder está, como o próprio Drucker já dizia, né, para efetividade, para fazer o que é o certo a fazer, e muitas vezes isso exige mudar de rumos. E é uma diferença crucial também, tem a ver em relação à questão da ética, eu acho. Quer dizer, uma liderança, ela tem que ter
aquilo que o próprio Benny já chamava de paixão pelas promessas da vida, ter um olhar positivo, um olhar de construção do copo meio cheio, de uma orientação para o coletivo, né, e de como conectar pessoas para que voluntariamente elas queiram buscar algum objetivo comum, obviamente um objetivo positivo. Já o gestor, muitas vezes o gestor acaba caindo numa visão cínica em relação à sua organização, em relação ao ser humano. Quer dizer, as coisas são assim, nada vai mudar, o contexto está dado, eu quero simplesmente me salvar ou me safar muitas vezes nesse contexto, e o ser humano é ruim, eu tenho que ficar muito esperto, eu não confio em ninguém. Então, você gerencia coisas, você lidera pessoas. E uma boa liderança, então, é alguém que, obviamente, escolhe um caminho positivo. Tem uma frase que é atribuída ao Ian Carson, que foi um CEO da SAS, que diz o seguinte, que a primeira decisão que você toma como liderança, consciente ou inconscientemente, é: eu vou pelo amor ou eu vou pelo medo? Todos nós tomamos essa decisão. E o que significa, né? Ir pelo amor é você falar o que nós podemos construir em conjunto, o que nós podemos fazer juntos, e não o que eu posso fazer contra você. Significa você ter uma mentalidade de olhar o que aquela pessoa tem de singularidade positiva e que dá para desenvolver, e não ficar olhando só os defeitos da pessoa, porque todos nós temos defeito. Significa você ter uma mentalidade da abundância e não da escassez. Isto é, tem para todos, o crédito tem espaço para todos, benefícios têm espaço para todos. Então é alguém que escolhe um caminho que é um caminho, eu diria, que é essencial para você ter o alto desempenho hoje, porque é o caminho que vai gerar automotivação nas pessoas. É o caminho que a própria pessoa vai falar: poxa, olha só que bacana, dá para a gente fazer muitas coisas juntos. E não é o caminho da microgestão. Então tudo começa com ter um olhar positivo sobre o ser humano, sobre as pessoas. E isso já é um grande desafio de modelo mental, porque nós viemos da era industrial, que parte de uma premissa muito negativa sobre o ser humano, que as pessoas são preguiçosas, que as pessoas, por acaso, têm relógio de ponto, que as pessoas não são capazes de decidir, então elas estão ali para executar, e executar do jeito que eu quiser, no ritmo que eu quiser, e que as pessoas são malandras, né? Por isso que tem tantos controles de todos os lados, quer dizer, as pessoas têm que ficar atentas que elas querem levar vantagem. E o ser humano, ele é tão maleável que ele é uma verdadeira profecia autorrealizável. Se você partir dessa premissa, as pessoas vão se comportar assim. Então eu sempre falo, se você trata as pessoas como número, elas vão fazer número. Se você trata como crianças, começa a se comportar como crianças. Se você trata como malandro, começa a fazer malandragens. E eu acho que a frase do Goethe é uma frase que a gente sempre precisa lembrar, que é: quando tratamos as pessoas como elas são, elas vão continuar a ser como são. Mas quando a gente trata as pessoas como elas podem e devem ser, elas vão se tornar quem elas podem e devem ser. Quer dizer, é tudo um processo dinâmico, né? Em outras palavras, crescer. Então, acho que uma boa liderança é aquela que consegue ter um bom desempenho agora, porque tudo isso que a gente está falando, o desempenho é fundamental, sim, mas lançando boas sementes para o futuro. Boas sementes, inclusive, de desempenho, por meio de bons relacionamentos, por meio de crescimento das pessoas. E no final das contas, só para concluir, tem 1000 qualidades possíveis de uma liderança, né, de uma boa liderança, mas no final das contas, uma boa liderança é aquela que consegue criar 3 tipos de experiências nas pessoas, né? A experiência da universalidade, as pessoas sentirem que fazem parte de algo maior, a experiência da colegialidade, estar num ambiente saudável, num grupo que tem confiança entre as pessoas, fluxo de informações, e a experiência da singularidade, que tem alguém que olha para mim, que se importa comigo, que se preocupa comigo como ser humano, que procura entender o meu perfil e me colocar nas coisas que eu gosto mais e que eu tenho mais potencial, enfim, que tem um olhar individualizado para mim. Então, ter uma aspiração elevada, que cria essa universalidade, ter relacionamentos de confiança e não de desconfiança, que cria uma boa colegialidade, e ter um ambiente emocionalmente positivo nas relações, isso é essencial. Quando a gente parte assim, de um hall de qualidades de liderança, a gente poderia ter um hall interminável, mas vai ser muito difícil você se tornar uma liderança de referência se você não tiver 5 coisas, que é visão. Ninguém segue alguém que não sabe onde quer chegar, onde a gente quer chegar. Pode ser na equipe, uma visão não precisa ser da empresa como um todo, mas o que eu quero para a minha equipe, né? Qual a visão de futuro? Paixão, tem que mostrar que gosta do que faz, as pessoas sentirem isso, né? Paixão é que nos move. Coragem, porque tem que ir contra a maré muitas vezes, não é só fazer o que é ser sempre popular. Excelência, você tem que dar o exemplo do desempenho que você quer ver, e obviamente a base de tudo que é integridade. A integridade é a base da liderança,
E a única coisa que vai fazer essa liderança se sustentar ao longo do tempo. Não adianta nada a gente ter tudo e falar uma coisa, praticar outra, ou a pessoa, né, ela não ser confiável. Então, é isso que vai permitir a uma liderança evoluir do tal do comando e controle, do mandar e controlar, para um modelo que é de dar o exemplo, confiar, né, inspirar as pessoas. Então, acho que tudo isso é que faz uma liderança, e tudo isso é muito difícil na prática. É muito difícil. Eu acho que vou tomar a liberdade de tentar adicionar uma outra característica que eu acho que é muito importante na liderança, que é a sensibilidade. Uhum. Porque a pessoa que é muito autocentrada, ela não consegue perceber o outro, e daí vem a empatia. A pessoa que consegue perceber o outro em dias bons, em dias não tão bons, numa situação de negócio, num trabalho em equipe, num desafio, num momento de calor, numa oportunidade, né? E essa sensibilidade, ela passa pela autopercepção e percepção do outro. E eu acho que o mundo está precisando de mais sensibilidade, no sentido estrito da palavra, sabe, Alexandre? E quando a gente fala em virtudes e lideranças virtuosas, quantas e quantas vezes a gente não teve momentos de sensibilidade nos encontros do programa, né? Quantas e quantas vezes eu não te vi emocionado ou eu não me emocionei falando. E eu acho que essa sensibilidade também traz a vulnerabilidade e alimenta as conexões verdadeiras. Perfeito. Sensacional. Eu acho que tudo isso é muito... Por isso que é um grande trabalho pessoal, né? Porque, de desenvolvimento. Porque não é natural, muitas vezes. Qual é o natural do ser humano? É ver o positivo, o negativo. É se concentrar no que está faltando, no negativo. Isso em termos evolutivos. Qual é o natural? É a gente olhar só para a gente, muitas vezes. Ainda mais quando a gente está sujeito à pressão. A gente tem a meta, não sei o quê. Aí olhar cada vez menos para o que está em volta. A visão é de tudo. A tendência natural é você olhar menos o ganha-ganha-ganha. Ter a mentalidade da escassez. Quer dizer, não vai ter para todos. Então, a gente evoluir para um outro patamar não é para todos, e é um trabalho que não é de final de semana, e é por isso que a gente tem uma carência tão grande de lideranças, e certamente o trabalho do futuro vai ser gente na melhor acepção da palavra. Para esse tipo de pessoa, eu diria que vai haver uma oferta enorme de oportunidades, porque é o mais difícil, é um trabalho de construção, né, e que leva tempo mesmo, leva tempo. A grande causa de problemas nas empresas, de longe, não é o governo, não são os impostos, não é o custo Brasil, não é a concorrência. A grande causa de problemas é você ter pessoas em posições de liderança que não têm mentalidade nem comportamento de liderança e que não fizeram o seu trabalho interno para evoluir para uma atitude de liderança. Esse é a grande causa. 100% de acordo, 100%. O nome dessa série, dessa iniciativa, é Conversas com Propósito. E aí eu vou pegar um gancho no que você acabou de falar sobre o tema da visão, né, como um aspecto importante das lideranças. E se a gente amplia um pouco a visão, propósito, o nome, né, do nosso grupo, da primeira empresa que eu fundei, vem a etimologia de propósito vem de proponere, que significa declarar, colocar à frente, tornar visível, público. Qual que é o seu propósito? Como profissional, como pessoa? Aí você comenta o que quiser. Bom, André, essa é uma pergunta muito difícil que eu venho pensando e venho assim trabalhando, né, com essa questão há muitos anos. Também não é algo de final de semana, não é? É algo que a gente vai construindo aí ao longo da vida, na medida que a gente vai se entendendo mais também, não é? Acho que antes de qualquer pessoa criar assim, um propósito, uma definição, eu acho que ela precisa entender o que a energiza e o que a desenergiza. Eu acho que começa por aí. O que te dá energia e o que te tira energia. E eu fui descobrindo isso de uma maneira cada vez mais clara. Então, para mim, o que me energiza? Aprender todos os dias. Eu tenho uma sede de aprender todos os dias. Me energiza ter pequenos progressos, porque não é um dia que vai fazer toda a diferença, mas cada dia eu senti que valeu, sabe? Que eu aprendi alguma coisa, fiz alguma coisa, me senti nutrido a cada dia, né? Por exemplo, um dia que passou e eu não consegui ler nada, não consegui aprender nada, não consegui refletir nada, é um dia que me machuca. Me energiza estar com pessoas interessantes, como lá no nosso programa, quer dizer, é algo que, sabe, te dá um fogo interno. Me energiza também, de alguma maneira,
conseguir criar experiências coletivas que são marcantes. Então, a gente vai estar lá em Campos do Jordão, no Retreat, temos as nossas sessões mensais. Então, quando eu fico pensando nessa experiência coletiva, é algo que me dá energia. Eu faço com muito, muito prazer, porque dá vontade. Me energiza, os esportes me energizam também, então eu tenho uma dedicação muito grande aos esportes, além lá do tênis de mesa, né, o tênis de quadra, enfim, outras atividades. Que mais você pratica? O tênis de quadra, né, que é algo que é uma paixão mais recente, então eu alterno um dia um esporte, outro. Aliás, hoje tive um jogo bem duro de manhã cedo, né, então estou recuperando, né, todos os aspectos, mas o esporte ensina muito, né, a gente aprende muito com o esporte, né, muito, muito, muito. Então acho que a pessoa que pode se dedicar a algum tipo de esporte de uma maneira mais intensa, muitas vezes competitiva, eu acho que tem muitos aprendizados, né? Me energiza, por exemplo, obviamente a leitura, e o que eu falei, me energiza às vezes parar para o nada, sabe? Só de dar espaço, de ser dono do tempo. Isso me energiza. Agora, o que me desenergiza, e que aí para mim foi muito importante, que muitas vezes é mais fácil a gente saber o que a gente não quer do que o que a gente quer, né? Então me desenergiza qualquer tipo de burocracia. Eu sou assim, geralmente sou calmo, mas se você quiser me tirar do sério, eu me colocar em qualquer tipo de aparato burocrático, reuniões, então é muito difícil participar de alguma reunião, me desenergiza realmente, assim, estar com gente, muitas vezes, sabe que tem uma certa apatia, faz por obrigação, às vezes até você vai, infelizmente, às vezes num curso e vê que a pessoa está ali porque está meio forçada, isso realmente me desenergiza. Também é algo que eu tenho que lidar melhor, que os americanos chamam de small talks, né, conversas pequenas, né, então, que são o cotidiano da vida, mas quando as coisas ficam muito repetitivas e só no small talks, para mim é muito difícil lidar com essa outra pessoa, porque para mim eu sinto que eu estou perdendo algo mais valioso que é tempo. Então, você começa por aí para entender o seu propósito. E eu acho que no final das contas a gente tem muitas vezes propósitos, não só um, né? Então cada vez mais eu vejo isso, quer dizer, eu tenho um propósito pessoal que é entender mais esses mistérios, né, da vida, esse mistério do ser humano, o que é a vida, o que é o ser humano, e a gente está sempre aprendendo. Eu acho que eu tenho um propósito mais coletivo, né, que é obviamente essa ideia de criar ambientes que as pessoas consigam se elevar, consigam se conectar, consigam se abrir e que elas por si próprias possam se tornar suas melhores versões. Então a gente escuta bastante falar, poxa, a maneira como eu terminei o ano, eu sou uma pessoa diferente do começo do ano, eu me sinto transformado, isso para mim é muito recompensador, e muitas pessoas que não estavam nem vendo certas possibilidades passam a ver, mas não por meu mérito, mas porque ela se deu essa oportunidade, é só criar um ambiente, né? E obviamente um dos propósitos também no âmbito familiar é ser um bom pai, eu acho que todos nós, né, ser um bom marido, né, dar um exemplo do cotidiano, e acho que todos nós estamos formando pessoas, né, no meu caso formando aí os dois seres humanos pequenininhos, aí, o Léo e a Laura, e que eles sejam pessoas, sobretudo seres humanos, não só autorrealizados, mas orientados também a uma coisa positiva para o coletivo, conscientes, seres conscientes. Eu acho que duas observações só em relação ao propósito que eu tenho pensado, André. Primeiro, é que assim, quando eu falo meu propósito, realmente não há o eu, né? Não há o eu como uma essência imutável, sabe? Aquele eu, como se fosse um serzinho. Esse eu, a gente tem vários eus ao mesmo tempo e a gente muda ao longo da vida. Então, acho que não tem um único propósito para descobrir. Acho que pode ser mais de um e pode mudar, né? E tem outro livro do Viktor Frankl, que diz o seguinte, muitas vezes, essa coisa do propósito não é você racionalmente elaborar um propósito, mas é você conseguir estar aberto para sentir e perceber o propósito que a vida quer dar a você. Então, em vez de você, sabe, qual vai ser meu vou tentar botar no papel, às vezes esteja ali, esteja aberto e perceba que propósito que a vida quer dar para você. Então, acho que isso também é algo que me toca bastante. Muito bom mesmo. Você tem 48 anos, né, como eu comentei no início aqui, estamos caminhando para o final agora, e eu sempre penso que a gente, quando está chegando ali nos 50 anos, partindo do pressuposto que estaria praticamente terminando o primeiro tempo, tomara que a gente possa viver o século, né, a gente amadurece e a gente começa a se dar conta da finitude, porque a vida passa muito rápido. Hoje, com essa idade, pensando na sua finitude, você quer ser lembrado por quê? Pelo quê? Resposta direta. Não sei.
Eu não sei se essa coisa de ser lembrado, que eu tenho cada vez mais, assim, percebido. Não, mas pensa o seguinte, você não está mais nessa existência, e as pessoas vão falar do Alexandre. Vão falar assim, o seu Alexandre era... Nesses últimos anos, André, nós perdemos pessoas muito próximas. E pessoas que foram algumas dessas referências que eu mencionei para você lá no começo. E aí fica muito evidente de que a única coisa que faz algum sentido é o que a gente deixa de impacto naquelas pessoas que conviveram conosco, né? Então eu quero ser lembrado, obviamente, como uma boa pessoa, alguém que ajudou muitas outras pessoas na vida. Acho que no final a única coisa que a gente deixa, ajudar em vários sentidos, né? Em vários aspectos, muitas vezes ajudar é da pessoa se encontrar, ou da pessoa crescer, ou da pessoa, enfim, ela sentir que, de alguma maneira, eu tive um impacto positivo na vida dela. E sempre me vem à mente uma frase também do Maslow, que até nós, foi o último livro lá do ano passado, do programa, que ele falou o seguinte: eu queria deixar para os meus tataranetos, eu não vou deixar dinheiro para eles, porque o que eu vou deixar são textos, são comunicações para eles que nem nasceram ainda, como uma expressão de amor, quer dizer, conselhos, lições que possam ajudá-los, porque quando a gente fala de relacionamento, a gente sempre lembra do relacionamento agora, entre pessoas, mas cada vez mais eu percebo a importância do relacionamento vertical, quer dizer, nós honrarmos os antepassados que se esforçaram tanto para nós estarmos aqui hoje, e nós deixarmos boas sementes para aqueles que vão vir depois. Então, de alguma maneira, né, é muito difícil a gente falar como a gente quer ser lembrado, mas eu gostaria de deixar também boas sementes e que essas coisas vão simplesmente reverberando, né? Porque tudo é uma grande continuação. A gente pode até nem saber quem foi a pessoa 3, 4 gerações atrás, mas ela está em nós sem nós percebermos. Então, o que nós vamos deixar daqui para frente? Então, acho que essa é uma questão... que cada vez mais eu me pego. Você falou dos 50 anos, é verdade, né? A gente tem uma sensibilidade cada vez maior em relação à finitude, em relação ao valor do tempo, né? Em relação às escolhas que a gente faz e a coerência e a necessidade de fazer algo que tenha sentido, sobretudo. E que é a palavra mágica que você muito bem, né, lá atrás selecionou para o seu grupo empresarial, que é o propósito, né, no final das contas. Sabe, Alexandre, eu acho que você traz também o tema da prática esportiva, que é algo que eu comungo, porque eu acho que se a gente quer viver, o meu combinado com os meus filhos, e tomara que eu honre isso, é de chegar pelo menos aos 90. Na verdade, eu pretendo chegar aos 100, né? E aí eu tenho que fazer a minha parte. Então eu tenho que cuidar da minha dieta, eu tenho que nutrir hábitos de também dormir cedo, de acordar cedo, de meditar. Hoje cedo eu nadei 3.000 metros. Então, assim, são hábitos que fazem com que a gente se conecte de uma forma mais sistêmica, mais holística, pensando no mental, pensando no emocional, pensando no físico, pensando no espiritual, né? E tudo isso faz parte do mesmo conceito quando a gente pensa em liderança, quando a gente pensa nas organizações, quando a gente pensa que tudo isso são seres humanos, sabe? Então, muito, muito bacana. E aí, por fim, eu não sou a Marília Gabriela, eu lembro daquele programa dela que ela falava, deixa uma frase no final, mas eu queria que você deixasse uma frase marcante, alguma coisa que você se conecta, que reverbera em você e que você gostaria de deixar para quem está nos assistindo. Frases. Eu acho que eu sou muito prolixo, André, porque eu não tenho só uma, sabe? Uma referência, uma história, e eu acho que são muitas, né? Muitas coisas. Então, assim, frases que sempre me acompanham. Aquela na verdade, que vem de um provérbio Ubuntu, e que o Desmond Tutu, né, ficou mais famoso por dizê-la, que eu sou uma pessoa apenas por meio de outras pessoas, quer dizer, a minha humanidade está atrelada à sua. Não existe o eu desconectado, isolado. Nós somos resultados, a somatória dos relacionamentos que a gente tem. E isso vai fazer o nosso eu. O eu é uma construção dos relacionamentos que a gente tem, sociais. Portanto, estamos todos juntos, estamos no mesmo barco. Você não vai conseguir se tornar o que você pode ser
enquanto os outros não conseguirem se tornar o que eles podem ser, né? Que é uma outra frase do Martin Luther King. Então, essa ideia de conexão num mundo, que é a ideia da ética, né? E que num mundo tão hoje fragmentado, que vem da era industrial, essa ideia que está todo mundo desconectado, fragmentado, é uma ideia que, felizmente, eu acho que está sendo resgatada, né? A gente vê cada vez mais gente com consciência disso e empresas também. Tem uma outra frase que eu gosto muito e me acompanha, mais antiga, do Honoré de Balzac, que eu acho que eu lembro dela todos os dias, plus on juge, moins on aime. Quanto mais a gente julga, menos a gente ama. Então, essa ideia da comparação, a ideia do julgamento, é o que está presente em muitas organizações, nas famílias, é a fonte de muito, muito, muito sofrimento. E nós temos uma tendência a sermos muito julgadores, comparadores. Então, essa frase de quanto mais a gente julga, menos a gente ama, e muitas vezes a pessoa que está ao nosso redor, não é? Que a gente também está querendo mais, etc., é uma lição de vida muito grande, sabe? É uma frase muito, muito grande. Uma terceira, que eu gosto muito também, cito, que é do Edgar Morin, que diz o seguinte: ao trocar o essencial pelo que é urgente, a gente esquece a urgência do essencial. Isto é, a gente está sempre apagando os incêndios, isso ainda essa frase é muito boa para o mundo corporativo, né? Sempre o que é prático, o que é urgente, e esquece do que é essencial. Então, quando a gente troca uma coisa pela outra, em algum momento a gente vai precisar do essencial e o tempo já passou. Então essa frase também me marca muito, o que é realmente essencial e concentrar nisso. Uma outra que eu não poderia deixar de não falar também, que eu gosto muito, né, do Dostoiévski, e que tem a ver com propósito, que ele diz o seguinte, né, uma frase muito famosa dele, que é: o mistério da existência humana não está em permanecer vivo, mas em encontrar algo pelo qual viver. Então o mistério não é estar vivo todo mundo está, mas é encontrar algo pelo qual viver, né? E a última, prometo, que é o lema do nosso programa, e que, mais uma vez, a origem vem lá da Ângela, né, que já usa essa frase há bastante tempo lá nas suas apresentações de diversidade e tal, que é: nunca duvide, né, que um pequeno grupo de pessoas, da Margaret Mead, que nunca duvide que um pequeno grupo de pessoas conscientes e comprometidas podem mudar o mundo. Na verdade, é a única coisa que o mudou até hoje. Então, a gente acha, às vezes, que o que a gente faz não tem impacto, mas um pequeno grupo de pessoas que realmente estão ali comprometidas, que têm uma clareza do que querem alcançar, elas têm um potencial enorme de mexer a massa, né, de mudar uma massa de pessoas. E, enfim, então é por aí que as mudanças acontecem. Você não é prolixo, Alexandre. Você é um cara que tem muito conteúdo. E eu só tenho a agradecer. Eu não poderia recomeçar essa iniciativa do Conversas com Propósito com uma pessoa melhor. Eu acho que é um presente, de fato, sabe? De verdade, digo isso de coração, eu sinto isso, sei disso, acho que tem muito conhecimento aqui, uma troca, uma conversa, o tempo voa, né? A gente perde a noção do tempo porque a gente se comunga, a gente se conecta, essa é a intenção. Quero agradecer profundamente aí pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, pela sua abertura, pela sua verdade, que é inspiradora e que tem tudo a ver com propósito, com conversas com propósito, né? Realmente foi uma viagem, né? O tempo voou, foi muito bom. A gente acho que aprende muito, sabe? O que você falou, ao colocar para fora essas questões que estão ali suspensas muitas vezes, não é? Eu queria te parabenizar de novo por essa iniciativa. Eu acho que também conecta cada pessoa que conversa com você com quem está vendo, né? Quem está escutando. Então é também um exercício de conexão, né, ao ser humano que muitas vezes está por trás ali só dos textos, digamos assim, mais profissionais ou de uma atuação mais profissional. Desejar ainda mais sucesso, né, para o Grupo Propósito, que tem, né, iniciativas belíssimas, e agradecer por sua amizade, seu apoio também ao programa. E no final das contas, né, já que eu falei de tantas e tantas frases, essa visão lá do Eric Fromm, que o amor é a única resposta sã e satisfatória ao problema da existência humana. No final das contas, quando a gente faz as coisas que ama, e eu vejo que você ama o que você faz, é o que vai preencher, é o que vai dar sentido, e é o que vai dar, digamos assim, esse sentimento de dever cumprido. Fiz o meu melhor. Sensacional. Muito, muito obrigado. Estamos juntos, seguiremos juntos, eu tenho certeza disso. E quero agradecer a quem nos assistiu.
agradecer pelo tempo, né, de quem está nos assistindo, nos assistiu, pela escuta atenta, pela audiência. Se você gostou desse conteúdo, curta, comente, compartilhe. Eu acho que a gente precisa dar eco à luz, a gente precisa dar eco ao conhecimento, à inspiração, ao propósito e à abertura de caminhos. A sociedade precisa disso, as pessoas precisam disso, as organizações precisam disso. Por isso, Conversas com Propósito. Muito obrigado e até a próxima.